Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos no capítulo 7 do livro de Josué, capítulo 7, parte 2, episódio número 900, 11ª temporada. 900 episódios tem aí nesses 11 livros da Bíblia que a gente está fazendo, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, e voltamos para o Antigo Testamento, sempre um livro do Novo, um livro do Antigo Testamento. Agora estamos em Josué, tem sido uma jornada fantástica, de muito aprendizado, muita gente nova aí nos acompanhando no livro de Josué, bastante gente interessada em aprender mais desse comecinho da história de Israel, da tomada de Canaã, e é joia demais essas passagens, muitas guerras, mas existem muitas lições preciosas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, tá bom? Você encontra esse trabalho aí em vários distribuidores de podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Spotify, na Deezer, Amazon Music, muitos lugares mesmo. E é isso, que bom que você veio, que bom que você voltou, que Deus abençoe grandemente sua vida, tá bom? Josué 7,14, nós vemos que o pecado ali de Acã foi descoberto. No episódio anterior a gente falou bastante disso. E isso vai nos levar a observar que todo pecado ele é conhecido por Deus. Josué ele desconhecia que Acã havia escondido os despojos. Mas o olhar perspicaz de Deus alcançou muito além da mais atenta supervisão do líder. Assim como depois, quando os discípulos não suspeitaram do caráter e das intenções de Judas, o Senhor discerniu os propósitos sinistros de seu coração. A onisciência e a onipresença do Todo-Poderoso têm sido estranhamente desconsideradas até mesmo por seus próprios servos. Veja, a curiosa fuga de Jonas, como se ele pudesse realmente fugir da presença do Senhor. Conheço as tuas obras, é o título da mensagem prática em quase todas as 7 cartas às igrejas da Ásia. O pecado revelado pelo fracasso em um empreendimento. A queda de Jericó ela inspirou nos israelitas tamanha confiança que eles se recusaram a empregar todas as suas forças no ataque a Ai. Para sua surpresa, o ataque foi repelido com perdas. Quanto maior a segurança anterior, mais intenso o alarme subsequente. Eles desconheciam a presença de um traidor no acampamento. O rapto de Acã representou um adversário mais forte do que os homens da cidade. O pecado destrói nosso poder. Como alguém observou com perspicácia, ao correr uma corrida, uma dor interna atrapalha mais do que se uma dúzia de homens o empurrasse. Quando as pessoas pegam um resfriado, imediatamente refletem sobre onde poderiam ter sido expostas ao vírus. E o fracasso em qualquer empreendimento nos leva a questionar: o que fizemos de errado? Os problemas nos levam a examinar nossa vida passada, a consciência nos acusa de pecados. O autoexame é saudável, desde que não seja levado a extremos. Isso pode produzir cuidado, purificação de nós mesmos, como diz 2 Coríntios 7,11. Mas o efeito do pecado ele não se limita ao culpado em particular.
O pecado ele contamina a comunidade ou muitas vezes a envolve em seu sofrimento. Assim como uma gota de tinta descolore um copo de água inteiro, milhares de pessoas inocentes, elas podem ser afetadas pela proximidade de um pecador. Isso nos diz respeito individualmente, pois se um membro peca, o corpo fica contaminado. E coletivamente, como membros de igrejas e como pertencentes a uma nação. A ofensa revelada em resposta à oração. Profunda era a preocupação de Josué. Com os anciãos de Israel, ele rasgou suas vestes, prostrou-se diante da arca o dia todo. Para um amante de Deus, a crença de que seu favor foi retirado é a dor mais avassaladora. E essa dor não é meramente egoísta em sua origem. Josué lamentou a desonra que seria imposta ao glorioso nome de Jeová quando a notícia da derrota de Israel se espalhasse. A oração é o recurso infalível do cristão. Ao receber qualquer notícia triste, ele apresenta a demanda, como Ezequias, diante do Senhor. Ele se aventura a suplicar, a protestar, a argumentar, e a resposta certamente chega, embora pareça demorar. Nessa narrativa, nós vemos Josué sendo repreendido por imaginar que Deus abandonaria arbitrariamente o seu povo. Ele poderia ter sabido que algo estava errado na conduta da nação. E sua pergunta deveria ter sido: em que pecamos? Não devemos concluir imediatamente que os eventos que nos sobrevêm são julgamentos. Pois quando pensamos que o sorriso de Deus está ausente, pode ser que as nuvens de nossa terra pantanosa interrompam os raios celestiais. Contudo, o conselho do parágrafo anterior ele permanece válido. E a repreensão dirigida a Josué pode ser aplicada a nós mesmos em tempo oportuno. E aí a gente vê a manifestação do infrator. O sorteio era o meio utilizado em todas as ocasiões importantes para nomeação a cargos de honra ou vergonha. Imagine o sorteio gradual até envolver apenas o perturbador de Israel. E ele se apresentar diante de todo o povo como a causa de uma desgraça nacional. A descoberta lenta e solene, bem como os procedimentos do dia anterior, davam tempo ao criminoso para se revelar, se assim o desejasse. Quais devem ter sido seus sentimentos ao ver a descoberta se aproximando cada vez mais, até apontar o dedo para o seu peito, dizendo: tu és o homem. O método de manifestação também dava tempo para que os espectadores se mobilizassem completamente, para que pudessem compreender mais profundamente a gravidade do pecado cometido e estivessem prontos, com um só grito, para infligir a pena devida. Deus pode avançar lentamente, mas seu passo é certo. A demora não é presunção de impunidade final. Acã semeou loucura em Israel, verso 15. A palavra significa estupidez. Como Abigail comentou sem elogio sobre o seu marido, Nabal é o seu nome, e a loucura o acompanha. O pecado certamente será descoberto, conhecido pelo Todo-Poderoso. Ele frequentemente o traz à luz do dia aqui e certamente o manifestará na vida futura. O pecado ele põe em risco a verdadeira e duradoura felicidade em troca de gratificações passageiras. Um pouco de prazer e a dor mais severa por uma breve fama, infâmia eterna, por riqueza temporária, perda eterna. O verso 19 desse capítulo 7, nós temos o pecado confessado. Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez, não
o esconda de mim. Uma cena memorável, o povo de Israel reunido em solene assembleia. Em silenciosa empolgação, o transgressor nacional havia sido descoberto e aguardava para ouvir a sua condenação dos lábios do grande comandante. Enquanto todos os olhares estavam voltados para Acã, Josué dirigiu-se a ele na linguagem do texto. Observe como Josué falava com culpa, lamentando a ofensa em vez de censurá-la severamente, chamando o criminoso de meu filho e convidando a uma confissão completa dos seus próprios lábios. Veja, de sua própria boca Acã seria condenado. Contudo, Josué não aguardava a confissão com alegria. Seu coração paterno, ele estava profundamente aflito com tal revelação da iniquidade de seu filho errante. A confissão é devida à honra de Deus. Todo o pecado é cometido contra Deus, infligindo uma injustiça à sua divina majestade. Reconhecer isso é a menor reparação que o pecador pode fazer. É um sinal de uma disposição correta, indica que a base do governo de Deus permanece no coração do pecador. E embora a transgressão a tenha obscurecido por um tempo, a confissão magnifica a lei quebrada e a torna honrosa. Na oração do fariseu foi uma falha fatal. Enquanto o publicano desceu justificado por causa de sua atitude correta em relação a um Deus santo, o arrependimento do ladrão na cruz, ele foi evidenciado por sua declaração. Nós, na verdade, justamente, pois recebemos a devida recompensa de nossos atos. Confessar é em verdade dar glória a Deus. E, portanto, é necessário não para a sua informação, mas como essencial ao seu caráter e à sua lei. A confissão alivia o peito. Uma das provas mais claras de que o homem foi criado para a companhia reside na tendência de qualquer emoção forte gerar um desejo ardente de comunicar o mesmo sentimento a outros. Em nossas alegrias, nós ansiamos pelas congratulações de nossos amigos e buscamos compaixão em nossas tristezas. E embora a consciência do pecado seja naturalmente acompanhada, a princípio, por um esforço para escondê-la do olhar de nossos semelhantes, logo o desejo de segredo é superado pelo desejo ainda mais forte de falar sobre o ato que pesa tanto sobre a consciência. Do contrário, como o menino espartano que ao esconder uma raposa sob sua túnica, permitiu que ela lhe devorasse as entranhas, descobriremos que ocultar o pecado só pode levar à destruição de nosso ser. E se for tão útil desabafar nossas mágoas e nossas tolices com o semelhante, quanto maior deve ser a nossa satisfação ao termos revelado nossa história diante de nosso Pai Celestial. Os homens podem nos olhar com repulso e evitar qualquer contato futuro conosco. Podem até mesmo não levar em conta a força da tentação e as dificuldades que enfrentamos. Mas nosso Pai conhece todas as circunstâncias. Nos ama como seus filhos e, embora entristecido com nossa apostasia, Ele se alegra em testemunhar o nosso arrependimento. Na confissão de Acã, nós encontramos diversos aspectos dignos de serem imitados. Foi uma confissão completa. Não houve mais dissimulação, mas uma declaração aberta de tudo o que ele havia feito. Nenhuma tentativa de atenuar sua culpa, ele a expôs em toda a sua enormidade. A antítese da confissão é encobrir os nossos pecados, o que pode ocorrer de várias maneiras. Nós podemos tentar justificá-los como necessários ou desculpáveis, como Saul fez quando poupou Agag.
Nós podemos mostrar que o assunto era comparativamente trivial e sem importância, como quando damos nomes que suavizam os vícios e diminuem nossa apreensão em relação a eles, ou podemos atribuir a responsabilidade a outras pessoas ou coisas, transferindo a culpa de nós mesmos, alegando as exigências dos negócios, as regras da sociedade, as expectativas de nossos amigos e as solicitações recebidas, como quando Adão respondeu: a mulher que me deste, ela me deu do fruto da árvore. Josué 7 nos ensina que nenhum pecado permanece oculto diante de Deus. O que tentamos esconder na tenda do coração é visto pelo Senhor dos Exércitos. O fracasso em Ai revelou o que estava escondido em Israel. A confissão de Acã revelou o que estava escondido na sua alma. O pecado enfraquece, contamina, envergonha, mas a confissão honra a Deus e restaura a verdade diante dele. Deus pode parecer tardio, mas nunca é cego. Pode parecer silencioso, mas nunca é indiferente. Se Deus conhece todas as coisas, por que insistimos em esconder dele aquilo que já está exposto diante dos seus olhos? Será que vale a pena trocar a presença favorável de Deus por um prazer breve que termina em dor duradoura? Vamos orar? Encerrar mais um episódio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem alguma coisa para confessar? Confesse para Ele. Alivia o peso da sua consciência. Aquele que confessa, aquele que se arrepende e abandona, ele alcança a misericórdia. Senhor Deus, que sonda as mentes, corações, nos livra da ilusão de que podemos esconder ou ocultar os nossos pecados de Ti. Dá-nos a sensibilidade necessária para reconhecer nossas falhas, a coragem para confessá-las e humildade para abandoná-las. Que jamais troquemos Tua presença por gratificações passageiras, mas que vivamos na luz da Tua verdade, tudo isso para a honra do Teu glorioso, maravilhoso e poderoso nome. Amém, amém, amém. Já é demais, que bom que você ficou aí até o finalzinho. Eu tenho certeza que essa palavra abençoa seu coraçãozinho. Eu volto no próximo episódio, espero te encontrar lá, porque a nossa jornada através da Bíblia continua, aprendendo mais da palavra de Deus a cada dia. Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.